Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos falar de clássicos que todos conhecem, mas que poucos leram. O mês de março já está aqui a decorrer, eu espero que vocês já estejam aí a ler muitos clássicos, que estejam a correr bem as vossas leituras. Não se esqueçam de deixarem aí em baixo que leituras é que estão a fazer, porque eu adoraria saber. E, como prometido, vem aqui um livro de lista. Eu prometi que todas as semanas íamos ter sugestões e dicas de clássicos, portanto, aqui fica mais uma lista. E esta lista é nada mais nada menos do que clássicos que toda a gente já ouviu falar. Toda a gente já conhece de uma forma ou de outra, já ouviu falar porque viu uma série ou um filme ou uma adaptação ou porque até é uma questão cultural e que pouca gente leu o livro. Quando se fala de clássicos de literatura, pensamos logo naqueles clássicos de renome e alguns que nós conhecemos a história de trás para a frente, de frente para trás. Já vimos N filmes, séries, desenhos animados, adaptações e nunca lemos o livro. É extremamente comum e acontece mesmo comigo, que sou uma grande amante de clássicos. Então eu achei que era engraçado compilar aqui uma lista de clássicos que de uma forma ou de outra toda a gente já ouviu falar, mas que se calhar muitos nunca leram. Mas antes de irmos para a lista, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever e de acionar o sininho para receberem notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Não se esqueçam também de deixarem o vosso gosto e se quiserem comprar algum dos livrinhos de que eu vou falar, relembro que tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas quando o fazem estão a contribuir aqui para o projeto crescer e eu agradeço-vos muito, mais uma vez. Então, vamos começar com a lista e devo-vos dizer, foi muito difícil fazer esta lista. Porquê? Eu comecei a escrever alguns de cabeça, alguns que eu sabia que eram super conhecidos, depois comecei a fazer pesquisa na internet também sobre esta temática e fiz uma listagem enorme e quando eu dei conta tinha material assim para 5, 6, 7 vídeos à vontade. Então eu comecei a eliminar aqueles que eu nunca li e que também não vou estar aqui a falar muito porque não tenho por onde falar, quer dizer, porque nunca li, não posso dar a minha opinião. E fui daí ainda reduzindo e mesmo assim reduzi assim para um terço daqueles que eu acho que são os casos mais flagrantes de toda a gente ter ouvido falar e muito pouca gente ter lido. Então, para começar esta lista, eu vou começar assim à grande e à francesa, literalmente, com os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Quem é que nunca ouviu falar dos Três Mosqueteiros? Quem é que não usa a frase um por todos, todos por um? Quem é que nunca viu D'Artagnan, uma adaptação desta obra? Acho que todos nós conhecemos de uma forma ou de outra, todos nós já ouvimos falar dos Três Mosqueteiros. Quem é que já leu? Muita gente também não. Este livro eu própria li-o há poucos anos e adorei a leitura e é engraçado porque eu sempre achei que o desenho animado de D'Artagnan não teria muito a ver com a obra ou teria só inspiração base, mas a verdade é que há muitas coisas que acontecem no desenho animado que estão presentes aqui. Portanto, até uma adaptação relativamente fiel. E eu gostei imenso desta leitura e é um livro que eu recomendo sem dúvida. Se gostam de aventura, se sempre gostaram de ouvir falar dos Três Mosqueteiros, se calhar têm curiosidade por causa do D'Artagnan, porque não? Darem uma oportunidade a este livro. É uma leitura muito cativante, não se deixem intimidar pelo tamanho, como eu, que eu tive aí na estante imenso tempo e olhava para ele e tinha medo de pegar por causa do tamanho. Lê-se num instante, é uma leitura muito fluida e se pegarem numa edição um bocadinho melhor do que esta, porque esta não é uma grande edição, ainda vão ler mais rapidamente. Portanto, aqui fica a minha primeira dica e digam lá se toda a gente já não ouviu falar dos Três Mosqueteiros. A seguir, outro que eu tenho a certeza que todos vocês já ouviram falar, Alice no País das Maravilhas. Ora, quem é que nunca viu o desenho animado ou nunca ouviu falar de Alice no País das Maravilhas ou nunca ouviu nenhuma das adaptações, das inúmeras que existem, seja as mais recentes com o Johnny Depp, seja séries, seja filmes, é imensa coisa. Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, fala por si próprio, não preciso estar aqui a falar muito dele. O que é que eu vou dizer? Vou dizer-vos que se tiverem a oportunidade, se conseguirem ler em inglês, se for uma coisa que seja fácil para vocês, para lerem a obra em inglês. Porquê? Esta é uma obra cheia de trocadilhos, de trocas de palavras, em que o próprio posicionamento das palavras estão de forma a querer dizer algo. E a tradução, por melhor que seja, pode ser a melhor tradução do mundo, vai sempre perder-se alguma coisa. Portanto, se tiverem a oportunidade de lerem em inglês, dá mesmo para ver aquele nonsense todo. Esta edição que eu tenho é uma edição que até está bastante bem traduzida, tem estas ilustrações muito bonitas. Assim, as ilustrações mais tradicionais.
Mas estão a ver, temos aqui partes em que temos assim desenhos e tudo isso, toda a construção do texto é muito, muito bem trabalhada. E esta é uma obra que o trabalhar da obra é que lhe dá a piada. Portanto, se tiverem a oportunidade de ler em inglês, leiam. E claro, este é o primeiro, existe também o segundo, que é Alice através do espelho. Portanto, 2 livros que certamente já ouviram falar e que poderão nunca ter lido. Outro livro que, por expressão, por ouvir falar, por verem 1001 adaptações e desenhos animados, é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Aliás, a maior parte dos livros de Júlio Verne já têm tantas adaptações, tantas versões. Há tanta gente a falar do Capitão Nemo, As 20.000 Léguas Submarinas, da Terra à Lua. São obras tão conhecidas. Esta, em particular, é a minha preferida dele. De todas as que eu li, foi a que mais me cativou e que mais me colou na leitura. E, como sabem, é uma história de uma viagem à volta do mundo em 80 dias e é tão original e tão bem descrito e tão cativante e é sem dúvida uma leitura que eu recomendo imenso. Aliás, esta pode ser uma boa leitura para vos introduzir mais na ficção científica, porque Júlio Verne foi um precursor nesse género um bocadinho. Nós temos todos os estudos, toda a matemática em todas as obras dele, e ele apresenta mesmo os cálculos e tudo que levaria as máquinas que ele inventou nas obras a funcionarem, e descreve isto de uma forma muito realista. E se calhar se estão a pensar em introduzir-se na fantasia ou na ficção científica, podem ser uma boa obra de transição, quem sabe. Mas esta é uma que eu sem dúvida recomendo, que eu gosto muito deste livro. Outro livro que é um clássico daqueles que toda a gente já deve ter ouvido falar é A Ilha do Tesouro. Quem é que nunca ouviu falar na Ilha do Tesouro? Quem é que nunca viu um filme, um desenho animado em que temos piratas a irem buscar tesouros? Todos eles inspirados nesta obra. É uma obra juvenil, é uma obra muito fácil de ler, que tem esta aventura dos piratas, do tesouro, da ilha perdida, onde estará o tesouro, e é uma leitura que nos envolve, que nos enche de entusiasmo e que nos leva logo para um universo diferente e que, se nunca leram, pensem nisso. Pode ser uma boa obra de aventura para ler, quem sabe no verão, na praia, já para terem ali as ondas do mar como banda sonora. Eu acho que é uma excelente leitura. Se aventura não é a vossa cena, então por que não pegar num clássico dos clássicos? Ainda falei dele há pouco tempo, noutro vídeo, no Romeu e Julieta. Quem é que nunca ouviu falar no Romeu e Julieta? Quem é que não sabe qual é a história de Romeu e Julieta? Quem é que não sabe como é que acaba Romeu e Julieta? Toda a gente. Quem é que leu Romeu e Julieta? Nem toda a gente. Ora, Romeu e Julieta, se calhar é uma obra que é uma peça de teatro, portanto pode não ser a leitura mais convencional ou que a maior parte das pessoas esteja habituada a pegar, mas por que não? Poderem dizer, olha, eu já li o Romeu e Julieta, já li o original. A obra é bastante curtinha, lê-se muito facilmente. Então, se vocês até lerem o livro e depois forem ver uma daquelas adaptações, daquela para vocês chorarem, baba e ranho, pode ser assim uma boa saga de fim de semana, digo eu. Uma outra história que eu penso que é conhecida da maioria, quanto mais não seja pela adaptação da Disney e por tantos outros filmes, é O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Ora, eu tenho esta edição que, eu, em particular, eu não recomendo. Ela é inglesa, mas tem um tipo de letra horrível. É assim em bold. Vocês conseguem ver? Este tipo de letra ia-me fazendo desistir da leitura, porque eu não conseguia avançar. Mas depois eu pus-me a ler em audiobook e em formato físico ao mesmo tempo e ajudou imenso a avançar. Mesmo assim, Victor Hugo não é uma escrita muito fácil, não é a escrita mais simples, portanto, tenham isso em conta, mas quem é que nunca ouviu falar de Corcunda de Notre Dame? Algum de vocês tem curiosidade de qual é a história original? Eu tinha. E foi daí, e de adorar a animação da Disney, que eu decidi pegar neste. Se estão à espera que seja exatamente igual à Disney, um aviso, vão ficar desiludidos, porque o original é um bocadinho mais cru, um bocadinho mais real, enquanto a Disney tem aquele final feliz, tudo mais. Aqui isso não acontece. É uma obra bem mais trabalhada, bem descritiva e que explora as personagens de forma diferente. Aliás, há personagens que aqui são más e que na Disney são boas, portanto, tenham isso em conta, não vão encontrar a mesma coisa, mas se têm curiosidade em ver o original, por que não darem uma oportunidade a este livro? E outro que também poderia estar nesta lista, mas que não incluí, poderia ser Os Miseráveis, do mesmo autor, que também é uma obra imensamente adaptada, imensamente falada. Eu tinha uma cassete de desenhos animados com ela, portanto,
por que não? É outra obra também muito, muito conhecida do mesmo autor. Já que estamos a falar de adaptações da Disney e outras adaptações em geral, vamos falar do Peter Pan, de J.M. Barrie. Portanto, esta edição que eu tenho é ilustrada como manga, mas é uma edição em inglês, integral. Tem estas ilustrações de manga, mas Peter Pan, o menino que não queria crescer, acho que toda a gente já ouviu falar. Há inúmeras adaptações, desde focadas no Capitão Gancho, focadas no próprio Peter Pan e tudo ali pelo meio. Há adaptações só focadas na Wendy, há imensas versões, parece que quase todos os anos sai uma adaptação diferente, há imensos desenhos animados também. Portanto, quem é que nunca ouviu falar no Peter Pan? Quem é que já leu o Peter Pan? Poderão ficar também desiludidos se forem ver as adaptações e quiserem ver isto exatamente igual. O final daqui surpreendeu-me porque não era igual àquilo que eu normalmente conhecia, mas depois, entretanto, já havia outras adaptações que têm o mesmo final, portanto, dependendo da adaptação que conhecem e que gostam mais, podem haver bastantes diferenças, mas é sempre uma leitura interessante e é sempre giro ler o original. Agora, não podemos estar aqui a falar de livros que já foram N vezes adaptados, sem falar de Mark Twain. Portanto, eu aqui tenho O Príncipe e o Pobre, que é uma das obras mais conhecidas dele. Esta base de histórias já serviu para tantas adaptações de tantas histórias de todo o tipo, todos os formatos e feitios, imensos desenhos animados. É um filme da Barbie inspirado nisto, há imensos filmes também de carne e osso. Não faltam adaptações que usam esta história como base de dois rapazes, um príncipe que nasceu e um pobre que nasceu e que são exatamente iguais. E há todas as outras obras de Mark Twain que se podem enquadrar aqui. Estamos a falar de Tom Sawyer, estamos a falar de Huckleberry Finn. Todos nós já ouvimos falar das histórias, todos nós já vimos desenhos animados e adaptações. São obras também extremamente conhecidas e que normalmente não são lidas. Eu vou dizer aqui, já francamente, eu não sou a maior fã deste mundo de Mark Twain. Não sou, nunca fui. Sempre tive alguma dificuldade com a escrita, mas este foi o que eu gostei mais dele, gostei bastante da leitura. Se for um género que vos agrade, por que não darem uma oportunidade a estes livros? Agora, se a vossa cena não é nada disto de desenhos animados e querem uma coisa mais adulta, já pensaram em ler Sherlock Holmes? Porque Sherlock Holmes é um clássico da literatura e é um grande detetive, líder dos policiais. Quem é que nunca ouviu falar em Sherlock Holmes? Quem é que nunca usou isso como expressão para dizer: olha, elementar, meu caro Watson? Que por acaso isso até nem é dos livros, penso que é mesmo das adaptações. Quem é que nunca ouviu falar neste grande detetive? Já leram os livros originais? Já tiveram curiosidade em fazê-lo? Por que não? Estes foram daqueles poucos que eu quis incluir nesta lista, mas que eu ainda não li todos. Eu só li um, que foi O Cão dos Baskervilles, e gostei bastante. Portanto, fica a minha recomendação. Mais um de filmes, N filmes. Uma altura pus-me a ver todos, acho que só vi para aí 3 e faltavam para aí 10, não sei. Desenhos animados daqueles que nos marcaram para a vida. Heidi. Heidi? Tenho que dizer alguma coisa a alguém que nunca tenha ouvido falar da Heidi, na Menina dos Alpes, a menina que vive com o avô. Quem é que já leu o livro original da Joanna Spyri? É um livro lindo, lê-se num instante, é uma história deliciosa, exatamente como o anime, exatamente como os filmes. Aquelas histórias que nos aquecem o coração. Já leram? Se nunca leram, têm uma oportunidade, vale tanto a pena. Uma outra obra que eu também falo imenso aqui no canal e que se calhar nem toda a gente já leu é O de Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Louisa May Alcott é uma autora que eu adoro. As Mulherzinhas são livros, são uma saga de 4 livros e se forem inúmeras vezes adaptados, existem versões a preto e branco. Eu, quando era pequenina, via um desenho animado que dava na TVI na altura, delicioso, um anime lindo. E existem tantas versões em série, em filme, é por onde escolher. Acho que toda a gente já ouviu de uma forma ou de outra falar das Mulherzinhas e é uma obra que muitas vezes eu vejo pouca gente a ler e tenho pena das editoras em Portugal nunca terem publicado o resto das sagas. Eu já li os 4, mas do 3º volume só houve uma edição muito antiga e o 4º nunca foi publicado em Portugal, portanto é uma pena e eu gostaria mesmo que mais gente pegasse e muitas vezes se calhar as pessoas não sabem que existem esses livros, portanto fica aqui a minha sugestão. Um outro autor que se tem mesmo que falar quando se fala em obras super conhecidas, super faladas, super adaptadas
e que muitas vezes as pessoas não pegam tanto nos livros é Charles Dickens. Portanto, posso falar aqui do Oliver Twist, posso falar de Um Conto de Natal. Há tantas obras de Charles Dickens que foram adaptadas e que são muito faladas. Um Conto de Natal, especialmente, é tantas vezes adaptado para desenhos animados, para filmes. Há imensa gente que tem como tradição ver esses filmes na altura do Natal e muita gente nem sequer sabe que é inspirado num livro. Portanto, é um autor que, sem dúvida, tem muito a oferecer. E Oliver Twist, por exemplo, tem um musical, há imensos filmes também e a maior parte das pessoas não lê o livro ou nem sequer conhece o livro, o que é uma pena, porque são 2 livros deste autor que eu adoro e que recomendo imenso, se não os leram. Agora, se filmes e séries, desenhos animados não é nada a vossa cena e vocês são mesmo fãs, é de ver telenovelas, então a minha pergunta é, já leram A Escrava Isaura? Foi um livro que eu adorei e A Escrava Isaura passou na televisão 1000 vezes. Há pouco tempo estava a dar outra vez na Record. É a segunda versão já daquela telenovela, porque já teve uma primeira. Está sempre a repetir. Foi uma telenovela que fez imenso sucesso. A maior parte das pessoas adora e muito pouca gente sabe que é inspirado num livro. E eu tive muita curiosidade a primeira vez que vi a telenovela em ir ler o livro. Eu não vi a telenovela toda na altura, mas fui a seguir ler o livro com curiosidade, até porque a telenovela que foi produzida teve vários finais produzidos e eu tinha curiosidade para saber qual o final real, qual aquilo que estava mesmo no livro, e foi uma leitura que eu adorei e que recomendo imenso se tiverem a oportunidade de ler. Existem várias edições cá em Portugal, felizmente, portanto, procurem, se já viram a telenovela, pode ser um livro que vos vá mesmo agradar. Se vocês gostam muito de musicais, um livro que se calhar vos vai chamar a atenção imediatamente é O Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera, conhecido pela ópera, pelo filme também, e é uma obra também, um clássico da literatura, um bocadinho forte, um bocadinho com traços da época. A primeira vez que eu li, fiquei ali um bocadinho, que é isto? Não estou a perceber, isto é muito negro, não era nada do que eu estava à espera, portanto, vão com esse aviso. Mas se vocês são fãs de musicais, se adoram o Fantasma da Ópera, por que não lerem o livro que deu origem à peça? E é isso, pessoal. Estes foram os livrinhos que eu selecionei para esta lista. Deixei imensos de fora. Podia ter falado de Frankenstein, das Viagens do Gulliver, podia ter falado do Moby Dick, de Dom Quixote, de N, que toda a gente já ouviu falar, que são aqueles nomes mesmo marcantes da literatura, mas estes foi os que eu escolhi para trazer para aqui. Como perceberam, eu já os li todos de uma forma ou de outra. O Sherlock Holmes foi o único que eu só li um dos volumes, não os li todos, mas li, portanto posso dar a minha opinião nesse. Tentei reduzir assim um bocadinho a lista, mas espero que tenha-vos deixado curiosos com alguns deles, espero que vos tenha deixado aquela coisinha de ir ver, de irem se informar, de pensarem num que vocês gostem mesmo que não faça parte desta lista, pensem num que vocês sempre tiveram aquela coisa, olha, um dia de ler o original e façam isso. Desafio-vos a todos. Digam-me em baixo que livro é que acrescentariam a esta lista, que livro é que acham que devia ter ficado assim mesmo nos tops dos tops, e digam-me também se há algum livro desta lista que vocês não conheciam ou algum deles que até têm curiosidade em ler e têm na vossa lista e que querem mesmo muito ler. Deixem-me tudo na caixa de comentários, não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos para os motivar a ler mais clássicos e não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não tiverem feito e de acionar o sininho para receberem notificações quando eu publicar um novo vídeo. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!